quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. O governo dos Estados Unidos colocou o Brasil na mira e ameaça aplicar sanções contra autoridades brasileiras. A possível punição atinge diretamente o ministro Alexandre de Moraes e está gerando uma verdadeira confusão nos bastidores do governo Lula. Fontes internacionais confirmam: a Lei Magnitsky pode ser usada contra Moraes, acusado por políticos americanos de violar direitos humanos do Brasil. E o silêncio do presidente Lula só aumenta a tensão. Lula optou por fazer uma negociação silenciosa com os Estados Unidos, tentando evitar um confronto direto, mas o Supremo Tribunal Federal não gostou nada dessa estratégia. O ministro do STF queria uma resposta dura, deixando claro que qualquer sanção contra Moraes seria vista como uma afronta à soberania brasileira. E se as sanções forem aplicadas, o Brasil e os Estados Unidos podem entrar em um dos piores embates diplomáticos dos últimos anos. Fique com a gente até o final e acompanhe todos os detalhes. Com você, inclusive, o Globo trouxe um bastidor de que o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes teriam conversado por telefone na semana passada, logo depois daquela declaração do Marco Rubio sobre a grande possibilidade de chances ali de sanções em relação ao ministro Moraes. E Lula teria dito, então, ao telefone para o ministro Moraes de que conversaria com o Itamaraty para fazer a ponte com o governo dos Estados Unidos. Primeiro, que bom, Ana, a relação Brasil-Estados Unidos não é lá essas coisas, né? Não é nenhuma Brastemp. Segundo, queria que você explicasse também a questão da aplicação da Lei Magnitsky, que é ato administrativo que depende do presidente Donald Trump, e isso anda em paralelo. Queria te ouvir a respeito. Bom, vamos lá, Paula. Primeiro, vai conversar com o Itamaraty. Qual Itamaraty? Aquele que fez aquela notinha que o ghostwriter do Itamaraty era o Alexandre de Moraes? O Itamaraty, esse Itamaraty do Lula, já deu o tom para o governo americano. Não gostamos de vocês. Agora, trocamos um embaixador do porte da estirpe de Nestor Foster por uma embaixadora que não tem absolutamente nenhuma entrada no governo americano. Outro ponto, a Lei Magnitsky agora ela já saiu da esfera até de qualquer articulação ou do deputado Eduardo Bolsonaro, porque para que o Marco Rubio, o secretário de chefe, né, da pasta do Estado, do Departamento de Estado, para que ele tenha dado aquela declaração que nós vimos e mostramos aqui, tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky ou a assinatura das sanções ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. O que eu sei, Paula, e eu comentei antes de entrarmos aqui no ar, dirigindo para São Paulo hoje, eu conversei pelo telefone com um dos assessores do Senado americano e ele disse que agora já saiu da esfera brasileira, ou seja, sai da esfera brasileira porque provas, evidências, testemunhas foram ouvidas, tudo isso já montou o quebra-cabeça. Então, mesmo se, vamos supor que o deputado Eduardo Bolsonaro chegasse lá agora e dissesse: não, olha só, esqueçam tudo, estamos em paz com o Alexandre de Moraes, vamos passar uma borracha. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas.
E aí, só mais uma pergunta. Se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo. Nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo, também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Quero ouvir do Silvio, porque foi escalada a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, Silvio, para entrar em campo, tentar fazer essa mediação entre do Itamaraty com o governo americano. O que a gente pode esperar dessa atuação aí da embaixadora, Silvio? Nada. Paula, as pessoas com quem a gente conversa em Brasília, principalmente no Congresso Nacional, e também os próprios parlamentares que têm se pronunciado nas redes sociais, basta observar. Do ponto de vista político, a impressão que Brasília tem é que Inês é morta, que a questão de abrir algum tipo de diálogo nessa altura do campeonato, com a fartura de documentos, com o andar da carruagem, né, com o rolar de todo o processo que já, pro Marco Rubio ter dado essa afirmação, essa declaração, é porque a coisa já está num outro patamar, num outro estágio, como a Ana bem detalhou. Essa é a percepção que Brasília tem, que a questão da sanção da Lei Magnitsky é uma questão de tempo. Ninguém arrisca falar em prazos porque não tem informação suficiente e também, da nossa parte, inclusive como jornalistas, penso eu que não se trata de fazer previsão. A gente trabalha com fatos e com as pessoas que a gente ouve em Brasília, nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra leitura política também possível, que é os Estados Unidos, trocando aqui em miúdos, os Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com o governo do PT, com o Lula. Os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil. De alguma forma, estão preocupados com o Brasil. E estão preocupados em defender a Constituição deles, a lei deles, aquilo que acontece na jurisdição deles. Então, é disso que se trata. As declarações que partem do judiciário, da esquerda brasileira, e imagino que isso vá seguir uma escalada de tensão, eu penso, aí eu estou dando a minha opinião, é que os Estados Unidos não estão nem aí para o que o governo Lula e o PT pensam. O que a gente tem a dizer sobre o governo do PT é que todos os dias é um dia a menos para esse governo terminar. É disso que se trata. Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. O Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, o chanceler de fato, apesar do Celso Amorim ser o chanceler informal, ele nunca conversou com o Marco Rubio. Aliás, nunca abriu um diálogo bilateral. Então, o presidente Lula disse que o Trump, se vencesse a eleição antes do resultado, ele disse que seria a nova face do NATO. Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. O Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, o chanceler de fato, apesar do Celso Amorim ser o chanceler informal, ele nunca conversou com o Marco Rubio. Aliás, nunca abriu um diálogo bilateral. Então, o presidente Lula, antes do resultado, ele disse que seria a nova face do NATO. Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. O Mauro Vieira, que é o soberania nacional. Por isso, trazer o governo Itamaraty para entrar na discussão. E já conversamos bastante a respeito disso. Tem que deixar bem claro o que está acontecendo em relação às sanções do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Paula, sinceramente, eu me pergunto se o governo realmente está fazendo alguma coisa. O governo Lula, o Itamaraty. Talvez faça algum gesto só para, digamos, para inglês ver. Os ingleses do Supremo Tribunal Federal. Porque há questões muito objetivas, né? A Ana mencionava um pouco aqui antes, você se lembra das piadinhas dos ministros, quem vai perder o visto primeiro? O Supremo, ele na sua grandiloquência de soberba, ficou tão apequenado
que parece não entender sequer o mínimo de relações exteriores e sim, aí sim, um assunto de verdade, a soberania de um país. Mas eu vou aumentar, não é a soberania de qualquer país, é a dos Estados Unidos da América. Vamos lá. Os cidadãos violados nos direitos civis neste processo para possível aplicação da lei Magnitsky são americanos. As empresas atacadas pelo Supremo Tribunal Federal, em desacordo com a própria lei brasileira, é bom a gente lembrar, são americanas. A segurança interna violada também, no caso do Felipe Martins, é americana. A apuração e os documentos todos levantados, que a Ana já fez menção para isso, está na mesa do presidente americano, tudo isso também é americano. A soberania afrontada, essa sim, um fato, é americana. A decisão é do governo americano. Isso é ato privativo do presidente. O assunto é interno deles. Não importa o que pensa o STF nessa pretensão de que vamos dominar e decidir o que os Estados Unidos vão dizer. Primeiro que eles já ultrapassaram todas as barreiras da legalidade aqui. E sim, felizmente, parece que mais gente começou a perceber o óbvio, que nós estamos denunciando aqui há muito tempo. Mas achar que vai decidir alguma coisa na mesa da Casa Branca do presidente americano por um assunto que é interno deles, os violados na sua soberania foram os americanos. É óbvio que a decisão é só americana. O que o Itamaraty vai fazer lá? Vai dizer, olha, não vamos ferir as nossas relações comerciais. Você acha que um país que tem o 11 de setembro, que foi ontem, para a imagem, para a vida de um americano, foi ontem o 11 de setembro. Você tem ali uma fraude que permitiu alguém, num passaporte, que poderia entrar no solo americano, passando por todo o rigor da apuração da imigração. Alguém conseguiu fraudar um sistema de segurança interna. Você acha que eles estão preocupados com relações diplomáticas com o Brasil? Não é que o Brasil seja pouco importante, é que esse assunto é deles. E, obviamente, tem a questão das empresas, obviamente, a questão do Elon Musk, e não é do Elon Musk. É que você fez o Elon Musk pagar uma multa de uma empresa porque a outra, segundo o Supremo, em desacordo com a lei brasileira, teria ferido alguma coisa. Nem a lei brasileira foi obedecida, nem a lei brasileira foi seguida. Aliás, foi a denúncia que o Elon Musk fazia à época. Vamos só lembrar desse fato. Eu estou seguindo a lei de vocês que está na Constituição. Quem não estava seguindo era o Supremo. Ou seja, para simplificar o processo, e a Ana e o Silvio já deram detalhes aqui, este é um assunto americano. A violação da soberania é deles, foi a deles que foi violada. São eles que vão dar a resposta, independentemente de questões de relações diplomáticas com o Brasil. O Brasil, neste caso, só será punido, e não o Brasil, porque não é uma guerra contra o Brasil. Não é um problema de guerra diplomática com o Brasil. É a atuação do Supremo, e especialmente de um ministro ou de outras autoridades. É simples assim. O jogo está jogado porque é uma decisão privativa, única do governo americano, porque eles foram os violados, não a soberania brasileira. Não tem guerra contra o Brasil. Isso é bobagem narrativa. Ô, Paula, se me permite... Diga, Ana. E eu ouvi essa expressão de uma fonte do Departamento de Estado americano, exatamente essa expressão, um dos leading cases, um dos casos que estão no topo de toda essa documentação para sanções, é o caso do Felipe Martins, exatamente por causa do 11 de setembro, da soberania nacional americana. Esse é um caso que está no topo da montanha da falsificação do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Exatamente. Essa foi a expressão que eu ouvi. Leading cases. Porque, só para pegar esse caso, que imagem os Estados Unidos passariam se não fossem a fundo nessa questão? Que imagem passaria o governo americano para todos os terroristas do mundo? Olha, pelo Brasil tem um caminho para você fraudar a imigração americana. Imagina se eles estão preocupados com relações diplomáticas com o Brasil. Isso é uma questão de segurança interna. De novo, eu tive o 11 de setembro ontem nos Estados Unidos. Pensa o que é aquilo na dor de um país. Bom, e aí fica o Supremo com essa balela de que a soberania brasileira foi afrontada. Não, a segurança interna foi afrontada dos Estados Unidos.
Bom, estamos com 101 mil telas simultâneas acompanhando o Oeste Sem Filtro nesta terça-feira. Lembrando também sempre de quem nos acompanha pela TVs e rádios em todo o Brasil. Deixa eu explorar um pouquinho mais a presença da Ana no estúdio, porque tem um superchat aqui, uma pergunta, Ana, e esse tema, claro, interessa todo o nosso público, a nossa audiência. Está aí na tela, Bizinski pergunta, Ana Paula, como fica os diálogos com os americanos se o Toffoli, na canetada, censurar as redes no Brasil? Isso lesaria essas companhias americanas? Ele falou de Toffoli, mas poderia ser qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já houve precedente, né? O ministro Alexandre de Moraes bloqueou a Rede X, por exemplo, por pouco mais de 40 dias no Brasil. Sim, mas não custa lembrarmos que aquela ação das empresas de mídia do Donald Trump e da Rumble contra o Alexandre de Moraes no Tribunal da Flórida, naquela ação, há 5 páginas especificando exatamente as ações do ministro, tá lá, Supreme Court Justice, ministro da Suprema Corte Americana, Dias Toffoli, abrindo todo o processo, o inquérito, lá em 2019. Ou seja, o Toffoli também está no radar porque consta oficialmente nesse processo da Rumble e das empresas do Donald Trump contra Alexandre de Moraes, está lá. 5 páginas explicando todo o processo, quando esse processo, lembram do amigo do meu pai, que foi censurado? Está lá. Na Justiça, no Tribunal da Flórida, para depois, a explicação para depois chegar no ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, estamos falando o tempo todo de ministro Alexandre de Moraes, Fábio Chor, Gonet, mas Toffoli e Gilmar Mendes são 2 nomes que também correm por lá. E do ministro Dias Toffoli oficialmente nesse inquérito. Augusto, quando eu chamei o vídeo, você sinalizou que queria comentar o assunto anterior. Pequenas observações, eu repito, né? O Brasil do PT não tem nada do complexo de vira-lata, não. É o nobre decadente que sai às ruas aí com o fraque puído nos fundilhos. É isso, e acha que vamos resolver o problema do Oriente Médio, agora vamos resolver o problema o projeto nuclear do Irã, vamos fazer um acerto com a Turquia para ver isso. O Brasil, isso é coisa de bobo, de idiota como o Lula, que não conhece nada, né, de geopolítica, nada de história, ele não sabe por onde anda e fica dando palpite. Vamos lá. Eu vou repetir a história, contada pelo Fernando Henrique, para quem quisesse ouvir. Quando o Chávez assumiu na Venezuela, em 99, com alguma frequência, quando ele começava a ficar bravinho, o Chávez, o Bill Clinton ligava para o Fernando Henrique e dizia, chama ele aí no Brasil para uma conversa, disse para parar, porque senão daqui a pouco a gente vai tomar providência. O Fernando Henrique chamava, ele vinha, ouvia e sossegava. Um problema a menos, uma chateação a menos para os americanos. Agora, o Brasil é a favor da Venezuela. Sim. Ele ajuda a Venezuela, ele ajuda o Irã, ele recebe navios suspeitos nos portos brasileiros, porque isso é uma provocação aos Estados Unidos. Se você quiser ficar em fofoca, será que você acha que não chega a qualquer pessoa a maneira pela qual a Janja se refere a uma autoridade americana, ou o que eles pensam do Trump? O Brasil ficou a favor da Rússia no caso da invasão da Ucrânia. Depois acusou o Trump de também estar a favor da Rússia, porque nós não. O Trump acaba de dizer que o Putin é louco com essa ofensiva aí. O Putin é o presidente, o Trump é o presidente dos Estados Unidos, eles têm voz e força para falar. O Brasil é um nada internacional. A gente tem tanto problema para cuidar aqui que eles ficam aí achando que eles vão defender a Corte Suprema Brasileira de punições americanas. Isso aí está nos despachos do Trump. Se você colocar em papel, como antigamente, se tiver essa pilha aqui, ele não está embaixo
da última, porque não é problema. E é isso que o Brasil precisa ter em mente. O Brasil precisa ficar importante. Para isso você precisa ter um governo confiável, não temos. Um governo competente, decente, não temos. Um governo honesto, não temos. E desse governo faz parte o Supremo Tribunal Federal. Bom, agora só nos resta esperar, né? Será que os Estados Unidos vão mesmo aplicar sanções contra Alexandre de Moraes? Será que o governo Lula vai manter esse silêncio estratégico ou vai finalmente partir para o confronto? O clima está tenso, o STF está irritado e o mundo inteiro de olho nessa disputa que pode mudar os rumos da política brasileira e até das relações internacionais. Se você quer ficar por dentro de tudo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e deixa o like. Assim que surgir qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. Comenta aí, você acha que Lula deve responder com firmeza ou continuar evitando o confronto? Obrigado pela audiência e até a próxima.